Antes de eu falar todos os pontos, eu vou comentar o porquê que eu desisti. Vou falar um pouquinho da minha história, o que passava na minha cabeça, o que acontecia, né? Quando eu desisti, eu estava com 21 para 22 anos de idade. Eu estava com 21 para 22 anos de idade. E quais eram os pensamentos? O momento que a gente vive também impacta. Cada pessoa tem um jeito, existe uma história. No meu caso, na época, eu fazia muito tempo que eu não jogava uma partida oficial, né? Porque eu vinha de lesões. E aí eu fui para o Novo Horizonte, lá em Goiás, né? Fui para o Novo Horizonte em Goiás. Só que eu não fui certo, não estava acertado, eu não fui com o contrato pronto. E eu fui para ser observado, fiquei um tempo em observação, o pessoal já tinha pedido minha documentação, tava as coisas caminhando. Só que eu vi que por ser um campeonato curto, que era um campeonato goiano da primeira divisão na época, eu dificilmente, até eu pegar o ritmo, eu estava inseguro se eu ia conseguir firmar. E aí, o que eu pensava na época? Eu falei, pô, vamos imaginar, eu tô vendo aqui todo mundo jogando, eu ficava comparando muito as pessoas que estavam lá no momento. E aí eu falei assim, se não der certo, o que eu vou fazer na minha vida? Do que eu vou trabalhar? Já tô com 21 para 22 anos de idade, e o meu medo do futuro era algo que me atormentava. Ficava vendo assim, pô, eu via meus amigos, já estavam trabalhando, já tinha profissões, alguns já tinham até se formado, e eu não. Então esse medo, ele teve um fator muito forte, além de eu não era absoluto, não estava com o contrato bom, assim, ó, tô com o contrato de 1 ano, não tinha nem firmado o contrato, tinha total possibilidade. E aí chegou um ponto que eu também tinha possibilidade de ir para um outro clube, como estava demorando, né, tinha possibilidade, mas não tinha concretizado, eu tinha possibilidade de ir para um clube em Rondonópolis. E aí era centro-sul, né? Centro-sul do Brasil, centro-oeste, né? Centro-oeste ali. E aí eu resolvi, devido a esse medo de futuro, medo do que ia acontecer na minha vida, eu falei, ó, quer saber? Eu vou parar e eu vou trabalhar, porque eu tenho que estudar, aí depois eu vou ter dificuldade para poder conseguir um trabalho, vou ter dificuldade para dar continuidade. E da onde vinha todas essas minhocas? Assim, eu não vou falar que é minhoca, da onde vinha todos esses pensamentos? Quando você está conversando com pessoas que não é do meio, pessoas que não vivenciou, que não tem muita experiência, tipo tio, amigo, né? Quem são as pessoas de referência para eles? As pessoas de referência são jogadores famosos, são jogadores que começaram estão em clube grande, estão na mídia. Então quando ele vê você, se você está com 21 para 22 anos, você não está firmado, não está consagrado, as pessoas já começam a falar para você, ó, cuidado, hein? Depois do que você vai trabalhar? As empresas não contratam, se você não tem experiência, vai ficar difícil você arrumar um emprego. Então todas essas minhocas, todos esses pensamentos, teve um fator determinante na hora de eu desistir, na hora de eu encerrar e buscar. E aí, qual que é a avaliação que eu faço pegando a minha história, depois eu vou falar de outros pontos, mas sobre a minha história, que hoje eu vejo que não foi uma melhor decisão. Eu tinha um medo de futuro. Hoje, qual a minha experiência sobre isso? Né? Para você que está ouvindo aí, você que é pai, você que é garoto, sempre anota aí, pega uma caneta e um papel e anota, sempre vai existir oportunidade, sempre. Estou falando para quando você tem medo, medo de não arrumar um emprego, um trabalho, é algo que te tira o sono, que te traz preocupação para o teu filho, tira esse medo. Talvez quando ele parar de jogar, ele vai ter um pouco de dificuldade para ele conseguir ingressar numa empresa, caso o sonho dele seja trabalhar numa empresa. Porém, hoje, com a nova tecnologia, com a nova economia moderna, tudo mudou. Hoje os cursos, principalmente hoje, né? Os cursos, você consegue fazer cursos comprando curso online. Você aprende profissões sem precisar ir numa faculdade, sem precisar sair de casa. Você deve fazer um investimento? Deve fazer um investimento. Você vai fazer um investimento. Talvez o teu filho não tenha dinheiro, você não tenha dinheiro para fazer esse investimento, para ele aprender um ofício, mas ele pode fazer alguns trabalhos informais até conseguir um dinheiro, e ao invés de comprar um celular bom, um celular top, um tênis, uma viagem, invista num curso. Então você faz um trabalho, e aí conseguiu levantar R$500, R$600, R$1.000, né? Compra um curso,
Se tiver internet em casa e um computador, se aprofunda naquela profissão, naquele ofício, e a partir daí começa a oferecer o serviço no mercado. E técnicas para vender, para abordar, existem vários cursos, ou mesmo no início você consegue aprender, teu filho consegue aprender, sem mesmo comprar um curso. O próprio YouTube hoje tem inúmeros vídeos que ensinam várias coisas. Talvez você não pode ser o melhor, mas você vai aprender. Então, se o teu filho, ou se você pensa que deve, porque antigamente, qual que era a economia antigamente? Antigamente, tem que estudar, se preparar, faculdade. Hoje não existe mais isso, está acabando, então não existe mais isso. Hoje a faculdade você sabe fazer? Sei. Deixa eu ver como é que você faz. E a partir do momento que o teu filho sabe fazer algo, ele já vai ter uma oportunidade. Fabio, você está falando assim, mas não é bem assim. É bem assim sim. Eu falo como eu tenho 3 empresas. E eu sei que funciona assim. Agora, vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Mas é impossível? Também não é. Ele pode ser bem sucedido, teu filho? Pode ser bem sucedido. Entendeu? Inclusive, a ponto de ter empresa, de prosperar até ser rico. Mas existe uma idade para isso? Não, não existe uma idade para isso. Porque quando você é um prestador de serviço, a pessoa não pergunta assim, qual a idade que você tem? Se você tiver essa idade, eu vou passar serviço para você. Se você não tiver essa idade, eu não vou passar. Não funciona assim. Funciona assim. Deixa eu ver para quem você fez serviço. Se você nunca fez serviço, você se coloca à disposição de graça. Coloca teu serviço, faz um teste. Se a pessoa não gostar, ela não paga. Simples assim. E aí você vai pegando confiança. Vai ganhar bem de início? Não. Vai depender do quê? Vai depender da qualidade do trabalho que o teu filho vai entregar. Vai depender se ele é empenhado, se ele sempre vai evoluir, se ele sempre vai querer buscar evolução, desenvolver em outras habilidades para depois sim poder sempre estar crescendo e aumentando a tua remuneração. Então, o medo, esse medo que eu tive, que me fez parar, que era o medo do futuro, que era o medo... Não existe isso, existe a vontade, entendeu? Agora, você deve se cercar das pessoas boas. Agora, empreender é fácil? Não, não é fácil, é muito difícil. É tão difícil como querer ser jogador de futebol. É a mesma coisa. Fabio, não é não. É a mesma coisa porque eu já vivi isso aí. Agora, depende de que nível, né? Para a pessoa prosperar, ter uma renda, passar da classe média, que é a base aí de 1% da população, tem que ralar muito, trabalhar muito. Pode levar alguns meses ou pode levar vários anos para o teu filho chegar nesse patamar. Então, o medo que eu tinha, que me fez desistir, que era o medo do futuro, hoje eu vejo que a pessoa não deve desistir se for, pegando a minha experiência, o que me fez parar de querer seguir na carreira de ser jogador de futebol. Agora, passando um outro assunto, existe uma coisa chamada o sabotador, né? E o que é o sabotador? Às vezes, o garoto... ele não tem condições técnicas, ou ele tem condições técnicas, existe um sabotador que fica falando na mente dele, né? E ele nem percebe isso. Às vezes tem a ver, ele quer parar porque ele está inseguro. Mas qual que é a insegurança dele? Às vezes ele está inseguro porque ele acha que ele é muito bom de bola, mas ele é bom de bola, mas não está bem, ou então não engrossou no clube ainda, que ele não vai se dar tão bem fazendo outras profissões. Então ele fica, deixa eu parar o quanto antes para me poder dar tempo de eu evoluir e posteriormente seguir a minha vida. Isso é um sabotador. Por que é um sabotador? Porque a evolução ela vai vir quando a pessoa é disposta, quando a pessoa tem vontade de aprender. Vai passar vergonha no início? Vai passar vergonha no início. Por que vai passar vergonha? Porque às vezes você não está fazendo tão bem alguma coisa, você tem até dificuldade de se comunicar. Mas nada supera a perseverança, nada supera a vontade, a garra. Então esse sabotador que faz você parar do teu sonho de ingressar num clube, parar do teu sonho de querer ser jogador, com o medo que, eu tô nesse estágio, não é um bom estágio, esse estágio eu deveria estar melhor. Nessa idade tem alguém que está jogando muito mais do que eu. Então se você chegou nesse momento, se o teu filho chegou nesse momento, tem que tomar um cuidado. E quem vai fazer essa análise? O pai. E por que o pai vai fazer essa análise? Porque o pai é mais experiente. A pessoa que tem mais experiência de vida vai fazer uma investigação, porque às vezes nem o garoto sabe disso, tá? Agora, qual que é um outro cenário também?
Um outro cenário é, o garoto tá com um clube e ele quer parar. Ele quer parar, é o momento de parar? Ou não é o momento de parar? Vai depender como você tá, como a tua vida. Porque tem garoto que ele está jogando num clube, ele está bem e ele quer parar. Sério, Fábio? Tem cara que tá jogando e quer parar? Sim. Tem cara que tá jogando e quer parar de desistir do sonho. E por quê? Às vezes tem a ver com a questão religiosa. Já vi muitos jogadores que ele resolveu desistir porque ele entendeu que ele tem um chamado espiritual. E esse chamado espiritual fez ele querer parar. E aí é algo muito pessoal, isso não tem a ver com talento, isso não tem a ver com a qualidade técnica, tem a ver com o lado pessoal. Ah, mas ele vai desistir se ele parar? Não tem como saber. Agora, se ele tem um chamado espiritual e ele tem a certeza, e é um Espírito Santo que falou com ele não vai desistir. Eu conheço amigos que eram muito bons, estava no São Paulo e largou. Posteriormente até tentou voltar, chegou a voltar e depois parou de novo e foi para buscar, inclusive hoje ele tem igreja. Então, existe esse momento, às vezes o cara tá jogando e ele quer parar. Ele quer parar porque ele tem essa questão aí, essa questão de cenário dele pessoal. Existem outras questões que às vezes o jogador, mesmo jogando, mesmo empregado, mesmo com empresário, ele para. Ah, Fábio, mas não é errado, o cara já está jogando e ele para, não é errado? Não existe errado porque é uma avaliação dele. Mas por quê? Qual a minha experiência que eu já vi jogadores parar? Porque às vezes ele se cansou do meio. Ele se cansou não pela dificuldade da profissão. Ele se cansou porque ele começou a achar que as pessoas dentro do cenário do futebol, ele não agradava o convívio com aquele mercado. O convívio com o tipo de pessoas que às vezes existe no futebol, que não é fácil. Mas por que não é fácil? Porque é um mercado que não tem barreira, né? Você lida com várias classes sociais, com várias pessoas de vários estados do Brasil. E às vezes a conduta de algumas pessoas faz as pessoas ficar chateadas no futebol. E aí promessa, às vezes tem pessoas que prometem e não cumprem. Existem muito disso, de pessoas que fazem as promessas, seja empresário, seja treinador, seja dirigente. Ah, eu vou te levar, você tá certo. E aí a pessoa promete alguma coisa e não cumpre o que tá prometendo. Aí a pessoa acaba desistindo. E aí ela tomou nojo, ela toma nojo daquilo. Ah, mas ela não pode se arrepender se ela parar? Só o futuro vai falar. Agora, o que você deve fazer num cenário como esse? Se você já está com um clube e mediante toda essa circunstância você quer parar. Você não deve parar da noite para o dia. Você deve amadurecer a tua decisão. E o que é amadurecer a tua decisão? Ah, você vai analisando com o tempo. É de um dia... Não, pode levar alguns meses. Você vai se perguntando. E aí quando você começa a ficar convicto, você vai sentir no teu coração. Se você sentiu, aí mesmo você com o clube, é o momento de você parar, tá? Agora, e o cenário do jogador que ele está sem clube e ele quer parar, né? E ele quer parar porque ele está sem clube, só porque ele está sem clube. O que eu acho que você deve fazer? Você não deve parar pelo momento atual. Eu costumo falar que quem desiste de algo, né, na verdade, ela nunca teve aquele sonho enraizado no coração. Porque a dificuldade, ela vai vir. Para alguns vão vir mais cedo, para outros vão vir com mais tempo. Vai demorar mais tempo para a dificuldade chegar, mas ela vai chegar. Agora, o fato de você não ter clube, você querer parar só porque você tá sem clube, não é motivo. Independente da idade que você tenha. Você já jogou, se você já teve experiência. Ah, Fábio, mas eu tô com 18 anos, eu tô com 19 anos, eu tô com 20 anos. Não importa. Você deve continuar. Se você confia no teu talento, se você tem um feedback positivo do mercado, mas como assim do mercado? Como eu vou ter um feedback do mercado sendo que eu estou sem clube? Não. As pessoas falam que você tem qualidade, as pessoas que conhecem falam que você tem qualidade. Então é questão só de você perseverar. Persevera. Firma. Eu costumo dar muito exemplo do próprio Cafu, que foi reprovado 9 vezes, só no São Paulo foi reprovado
3 vezes e passou com 18 anos. Já dei várias, eu sempre dou o exemplo do Cafu aqui. Então, o fato de você estar sem clube não é motivo de você parar. Principalmente você está num bom momento, você está jogando nos clubes amadores, você está jogando em clubes que você recebe para jogar, você é titular de todos os times da Várzea, aqueles times tradicionais, as pessoas te elogiam. Não, você deve continuar, você deve perseverar. Mas, ô Fábio, mas eu vou ter chance ainda de ser um jogador de um grande clube? Certeza, se você tiver qualidade, muita qualidade, você entrar num clube e você dar resultado, você começar a evoluir, você pode chegar à seleção brasileira. Ah, Fábio, você está falando isso, mas não existe. Existe. E eu vou dar alguns casos de jogadores que chegaram à seleção. Não é um, foram vários. Quer alguns? Eu vou citar só alguns aqui, tá? Só alguns. O Leandro Damião chegou à seleção brasileira, ele começou com uma idade avançada, saiu da Várzea direto. Tá? Saiu da Várzea. O próprio Cafu começou com 18 anos, foi o teu primeiro clube, foi um time de 4ª divisão de São Paulo. O Lietz chegou à seleção de Portugal com 21 anos de idade. O Grafite jogou Copa do Mundo. E uma história engraçada do Grafite é o seguinte: o Grafite com 21 anos de idade, olha que louco, o Grafite vendia saco de lixo. Sabe, porta a porta? Ele vendia saco de lixo, nunca tinha jogado em nenhum time. Entendeu? Campo Limpo. Ele jogava um time chamado Campo Limpo, que é um time da 4ª divisão. E ele tinha um sonho de ser jogador de futebol, só que era distante para ele, porque ele nunca tinha jogado. Então, o sonho estava dentro do coração dele, ele estava ardente dentro do coração dele, mas ele nunca tinha jogado. Ele entrou nesse time, no time do Campo Limpo, no qual o dono era o Heleno foi até cliente da Gol Mais Gol, parou de trabalhar com futebol, e aí ele entrou lá, jogou na 4ª divisão. Ele arrebentou, no primeiro campeonato do Grafite, ele arrebentou, fez muitos gols, ele é grandão, muita velocidade, e aí ele foi parar onde o Grafite? O Grafite foi jogar na Ferroviária, aqui de São Paulo, de Araraquara, se destacou, foi para Ferroviária, foi para Matonense, e aí ele foi emprestado posteriormente para o Grêmio. Entenda o seguinte, tinha um rapaz que jogava com o Grafite, que era meu parceiro, Marcelinho, e eles conviviam junto. O Marcelinho, inclusive, era capitão do time, você vê, né? O Marcelinho sempre tinha jogado em time, sempre entrou em clube, ingressou num clube de futebol novinho, chegou a jogar em time de 1ª divisão, depois foi jogar na 4ª divisão, parou, chegou a ser jogador profissional, mas ele parou com 22 anos, 23 anos, parou. E o Grafite, que começou com 23 anos, se tornou um jogador que jogou Copa do Mundo, jogou na Europa, hoje até comentarista. E aí o Grafite tinha um nome chamado Dina. O apelido do Grafite não era Grafite, era Dina. Era Dina o apelido do Grafite. E aí o Grafite, que era Dina, né? Era Dina, foi jogar lá no Grêmio. Quando ele foi jogar lá no Grêmio, ele saiu de um salário, na época, de 2, 3 mil reais para um salário de 30 mil reais no Grêmio. Loucura, muita diferença, né? E como eu sei disso? Porque ele era muito amigo do Marcelo, né? Ele era muito amigo, então era Dina. E aí ele se tornou, o Grafite se tornou... Não, antes do Grêmio ele foi pro Santa Cruz. Antes do Grêmio ele foi pro Santa Cruz. Do Santa Cruz ele se firmou, inclusive ele ia ser mandado embora, o Grafite ia ser mandado embora. O Muricy ia mandar ele embora. Quando o Muricy chegou, o Grafite já estava na lista de ser mandado embora. O Muricy chegou, o que o outro treinador não tinha visto qualidade no Grafite, o Muricy Ramalho, o treinador hoje comentarista, viu qualidade nele, deu a oportunidade, ele arrebentou. De lá, foi pro Grêmio, do Grêmio, foi pro Goiás e aí ele estourou. Então você entende, era um cara que ele nunca tinha ingressado num clube, não tinha clube, e se tornou o jogador que foi. Então, o sonho dele estava dentro do coração. Mas, Fabio, ele estava trabalhando, ele não desistiu? Não. Às vezes a pessoa está trabalhando, mas não quer dizer que desistiu do sonho. E o sonho está no coração. E o que acontece com isso? Quando você tem um sonho no coração, você fica com aquele pensamento positivo, vai dar certo, vai dar certo. O universo, Deus te ajuda, o universo vai fazer as coisas acontecer na tua vida e posteriormente as coisas vão acontecer na tua vida. Agora, é preciso ter qualidade.
Por isso que eu falei, teu filho tem qualidade? O teu filho tem qualidade? É isso que as pessoas falam. Ele tem sangue nos olhos, ele joga bem, ele é destaque nos times amadores que ele joga. E isso é fator fundamental. Independente se teu filho já ingressou em clube ou não, não tem. Ah, Fabio, mas ele tem 21 anos. Não tem problema. Ele tem muita qualidade? É isso que é importante. Agora, tem que ter uma humildade. Qual que é a humildade? Por exemplo, é começar numa 4ª divisão, começar na última divisão do teu estado. É isso, não vai ter as melhores condições, muitas vezes não vai ganhar nada ou vai ganhar muito pouco, trabalhando ganhava mais do que você jogando, e aí você vai ter que abrir mão de alguma coisa, o teu filho vai ter que abrir mão de alguma coisa em busca desse sonho, vai ter que abrir mão, então isso é fundamental, tá? Aí as coisas vão acontecendo e as coisas vão, a partir do momento que o teu filho, ele começa a desempenhar o trabalho, as coisas, ele é talentoso, as coisas vão acontecendo, vai desenvolver. Agora tem que partir do pai? Não tem que partir do pai, tem que partir de quem? Tem que partir do filho. Não adianta partir do pai. Agora, o pai pode dar, injetar ânimo no momento que ele não está desanimado? Sim, aí está querendo parar, e o pai vai. Não, filho, continua firme, forte, vai lá. Esse lado da tranquilidade vai ajudar ele. Com certeza vai ajudar ele. Porque às vezes ele pode querer parar, parar porque com medo de estar, eu tenho que ajudar na minha casa, outros pensamentos que pode fazer ele querer parar. Então, não é um fator determinante o fato de não estar em clube e o fato de não ter ingressado em clube. O importante é ter qualidade e buscar, tá? Agora, qual outro momento que é para me avaliar se eu devo parar ou não, já que o meu filho está com uma lesão? Aí é algo muito sério, muito grave, porque quando a pessoa, dependendo da idade, né? Se tá com uma idade já 20, 21, 22 e tem uma lesão, dependendo do nível da lesão, uma lesão grave, até se recuperar, ainda levando em consideração que teu filho nunca ingressou em um clube, ou ele saiu de um clube e tá há muito tempo sem jogar, aí ele já tá com uma certa idade, né? 21, 22 anos, aí é algo muito pessoal, em alguns momentos até ele porque leva um tempo, dependendo do tempo que vai ter que se recuperar, leva um tempo para o atleta pegar ritmo de jogo. Mas como assim, Fabio? Assim, imagine que a pessoa, quando ela está muito tempo parada ou nunca ingressou num clube, ela vai ter que mostrar o trabalho dela, ela vai ter que mostrar a qualidade. O teu filho, ao mostrar a qualidade, a pessoa vai ver o nível, e dificilmente ele vai estar num bom nível se ele ficou muito tempo com lesão, porque até ele pegar o ritmo de jogo. Então a idade, dependendo da idade que ele está, com certeza vai ser um momento dele refletir e parar, infelizmente, se tiver com uma idade avançada já, né, 21 anos, e o grau da lesão. Estou falando lesões graves, lesões graves. Tem muitos garotos que param de jogar por causa da namorada. E se você parar de querer buscar o teu sonho de ingressar num clube ou de se tornar jogador de futebol só por causa da namorada, você vai se arrepender lá na frente. Nossa, Fábio, você está falando assim porque... Não, vai se arrepender. Sabe por que você vai se arrepender? Porque você está tomando uma decisão que não é uma decisão racional, é uma decisão que envolve sentimento. E normalmente não, todas as vezes que a gente toma uma decisão que ela não é pautada na razão, e ela só é pautada na emoção, você vai se arrepender. Vai se arrepender. Principalmente quando você acaba de arrumar uma namorada, ou a namorada está fazendo pressão para casar. Ah, mas ela é a mulher da minha vida. Tudo bem, ela é a mulher da tua vida, aí sim que ela deve te apoiar. Se você achou uma mulher da tua vida, aí sim que ela deve apoiar o teu filho, ela deve apoiar. Porque lá na frente, quem sabe do futuro é Deus. Uma certeza que você tem é o seguinte: se você tem qualidade, se você sonha ser jogador de futebol desde novinho, você não sonha ser jogador de futebol. Então agora que você está com 18 anos, arrumou uma namorada só porque você ama, você vai largar o teu sonho de querer ser jogador, ou o teu sonho de querer ingressar num clube por causa da namorada, sendo que essa namorada você conheceu ela há 1 ano, talvez nem 1 ano. Você está completamente apaixonado, ou porque vai mudar de estado, ou porque vai casar. Com certeza vai se arrepender, com certeza vai se arrepender. E se a mulher
gosta, se a mulher, ela é aquela guerreirinha que a gente fala, ela vai te apoiar, ela, ó, vai te pôr pra cima, porque é teu sonho. Não é um sonho que brotou há um ano atrás, é um sonho que brotou a vida inteira. Então você não deve parar por causa da namorada, em hipótese alguma. Se teu filho parar por causa de namorada, ou se você que está aqui parar por causa de namorada, você vai se arrepender. Vai se arrepender, não tenho sombra de dúvida nisso. Agora eu vou falar de outro tema, que é despesas, né? Às vezes o garoto ele quer parar de jogar futebol porque ele tem que ajudar em casa, né? Uma família humilde. E aí tem que ajudar em casa. Ou não é de família humilde, mas já está com uma idade avançada, e aí ele se vê pressionado a trabalhar, e aí ele quer parar por causa da idade avançada, e tem que receber, trazer dinheiro, ou se manter. Eu aconselho a não parar nessas circunstâncias. Nossa, Fábio, mas como eu tô sem grana, cara, você não sabe como é difícil, você não sabe, sem dinheiro, como que eu... Não para por causa disso. E vou falar mais. Isso é desculpa. Nossa, desculpa. Aí vai ter um monte de gente que vai embora agora. É desculpa. E você vai saber disso quando... Ah, você está falando isso porque não é você. Não, eu já vivi tudo isso aí. Você está falando isso porque você não vive o que eu vivo, Fábio. Não, eu já vivi muita coisa. É desculpa. Então o que eu devo fazer? Você deve pensar em algo, trabalhar no caso, para levantar uma grana, para ajudar os teus pais... E para se manter caso você tenha uma idade avançada. Agora, dê preferência a trabalhos. Se for um trabalho CLT, você já avisa ao chefe que você quer ser jogador, que você quer ingressar num clube, ou você, o teu filho, já orienta o teu filho a avisar o chefe que ele tem um sonho, se ele pode liberar em caso de uma avaliação. 99% das empresas vão liberar. Ah, Fábio, não vai, vão liberar. Eu não estou falando, exceto empresa multinacional, porque multinacional você não tem contato. Estou falando empresas que a maioria não são multinacional, né? A maioria são pequenas empresas no Brasil, eles vão te dar oportunidade. Agora, se você arrumar, se o teu filho conseguir um trabalho aonde ele é autônomo, por exemplo, ele é um entregador de refeição, ou qualquer tipo de trabalho de vendas, que ele é autônomo, melhor ainda. Mas você não deve desistir por causa disso, só porque... alguns podem achar pesado eu falar que é só por causa disso, mas não é o dinheiro que deve te limitar. O dinheiro, ele não pode ser maior que o sonho do teu filho ou do teu sonho de ingressar num clube, de ser jogador de futebol. Você deve pensar em saídas. E qual o conselho que eu dou para você que está nessa situação? Você deve parar para pensar e falar assim, toda hora, todos os dias, o tempo todo. O que eu posso fazer que eu consiga ganhar um dinheiro e eu consiga manter paralelamente um tempo aberto para jogar, um tempo aberto para poder fazer as avaliações e ir atrás do meu sonho? É essa pergunta que o teu filho e você devem fazer. E aí, a partir do momento que você começa a fazer esse tipo de pergunta para o cérebro vai te dar a resposta. Ele vai falar assim, ó, tchum, sabe aquele negócio de Aladim? Vai vir a ideia? Vai vir. Talvez não vai vir no primeiro dia, no segundo dia. Talvez você vai precisar pedir para outras pessoas sugestões, dicas. Pô, eu preciso levantar uma grana, mas qual a sugestão que você me dá? E aí vai surgir a ideia. Talvez surja a primeira, aperfeiçoa a primeira, vai para uma segunda, ou a mesma ideia, vai aperfeiçoando, e aí você vai conseguir levantar uma grana, e teu filho vai conseguir se capitalizar, e não vai parar de buscar o sonho de querer ser jogador de futebol, e nem existir se já tiver em clube, e nem se nunca ingressou num clube. Então não desista porque está sem dinheiro para poder se manter, ou porque tem que ajudar a família em casa. Eu tenho 23 anos, ou 22 anos, e eu nunca ingressei num clube, e eu quero ser jogador, meu filho quer ser jogador, ele tem chance? Tem chance. É fácil? Não é fácil. É impossível? Não é impossível. O que você deve fazer? Você deve tentar entrar num clube mais fácil que você achar, num clube profissional, obviamente, na última divisão. Ah, mas aí lá não paga, lá os caras não pagam, lá não tem estrutura. É assim que funciona, é assim mesmo. Porém, quando você entra num clube, a gente chama que você está esquentando a carteira. O que é esquentar a carteira, Fabio? Posteriormente, quando você for falar com outro clube e você tem um histórico, um passado,
você vai ficar mais fácil a pessoa te ouvir, principalmente se você foi titular durante a competição. Mesmo se a equipe não foi bem, mas se você foi titular, se você fez os jogos, filmou os jogos, fez um vídeo, você vai poder almejar outros clubes. Talvez você vai buscar um clube em estados que não tem tradição nenhuma, mas é uma oportunidade. E aí você vai mudando de estado para estado até você gerar as oportunidades para se tornar um jogador profissional. Estou falando em jogador profissional em clubes melhores. E aí você pode subir, crescer na carreira e se desenvolver. Então mesmo, agora, por que eu falo até 23 anos? Porque até 23 anos muitos clubes têm o time B, né? E tem uma divisão em São Paulo chamada quarta divisão, que ela dá oportunidade para jogadores até 23 anos de idade. Até 23 anos de idade. Agora, você tem que estar num nível muito bom para o clube que você vai buscar, porque se você for buscar um clube de maior estrutura da divisão, aí a concorrência ali com certeza vai ser acirrada, inclusive os jogadores vão ser bem mais novos do que 23 anos, porque como tem muita estrutura, o que eles costumam fazer? Eles vão no time grande, pegam jogadores que não estão jogando e montam teu plantel, e em muitos casos o time grande, por querer que os jogadores dele se mantenham na atividade, até ajudam esse clube, seja pagando a folha salarial desses garotos, ou mesmo ajudando o clube com bola, material esportivo. Mas se você tem até 23 anos, você tem total condições sim de se tornar um jogador de futebol profissional. Você que pensa em desistir porque você acha que vai ser mais fácil empreender, vai ser mais fácil ir para uma outra profissão, que as coisas vão ser muito mais fáceis. Não vai ser fácil, vai ser tão difícil quanto ser jogador. É mais fácil? É um pouquinho mais fácil. Por que é um pouquinho mais fácil? Porque quando você monta um negócio, de cara você já consegue ter uma remuneração se você consegue progredir um pouquinho. Se você já faz muito bem aquilo. Ou se você entra numa empresa, você já vai ter um salário. Mas você vai abrir mão de um sonho maior, que você poderia ganhar muito mais. Ah, Fábio, mas eu também posso não ganhar nada. Tudo bem, você pode não ganhar nada. Mas você pode recuperar tudo aquilo que você não teve enquanto estava jogando futuramente. E no futebol, uma vez que você para, não tem como, é muito difícil você se recuperar, principalmente se você ficou um tempo afastado de competições de alto rendimento, disputando campeonatos importantes, mesmo campeonato amador, mesmo na várzea, porque às vezes você começa a trabalhar e você não consegue mais treinar, não consegue mais estar jogando constantemente. E aí você vai com aquela ilusão que vai ser mais fácil. Não, isso aí é uma zona de conforto, você acha que vai ser mais fácil. Você acha que vai trabalhar menos. Você só acha. E eu falo isso porque eu vivenciei tudo isso. Sem contar que quando o jogador de futebol, caso ele já jogou ou mesmo não jogou, tem um tempo de adaptação que é muito difícil. É acordar cedo, não tem aquele cochilo que o jogador normalmente às vezes ele treina muito, ele tem um cochilo. E aí você não vai ter esse cochilo, você não vai ter esse repouso. E aí você vai com aquela ilusão que vai ser mais fácil trabalhar. Não, Fábio, vai ser mais fácil. Não vai ser mais fácil, não vai ser mais fácil, tá? Então, se você quer parar de ingressar, de tentar ser jogador de futebol, de ingressar num clube achando que vai ser mais fácil quando trabalhar, não vai ser, o desafio será igual, tá bom? Fabio, é normal um garoto ir fazer avaliação e ter que pagar para ficar alojado? É o Gleidson. Essa prática, antigamente ela quase não existia, agora ficou muito comum. Está acontecendo com diversas equipes. Diversas equipes estão fazendo isso, porque eles não têm estrutura para manter, eles entendem que... Porque para o clube gera uma despesa, entendeu? Eu não vou falar o que é certo e o que é errado. Você tem que avaliar se para você é viável. Você tem que avaliar se o clube que está fazendo essa proposta... É um clube sério, você tem que pegar referências. E qual é esse tipo de referência? Tentar saber se os jogadores que lá estão, que pagaram por um momento, se depois eles pararam de pagar e hoje são remunerados ou não precisam pagar, se é um time de categoria de base. Então, é uma prática que está acontecendo porque os clubes têm despesa. Despesa com alimentação, despesa com quando você coloca uma pessoa a mais, vem junto com ela, com o garoto, vem várias despesas. Aumento da energia, aumento do consumo de água, alimentação. Então tudo isso gera despesa, muitos clubes estão fazendo isso. Então cabe você
fazer uma avaliação do momento que o teu filho está vivendo e da seriedade e profissionalismo da equipe que está fazendo essa proposta. Ir direto nos clubes fazer avaliação ou tentar peneira? Você pode tentar das duas formas, tá? Você pode tentar das duas formas. Porém, eu penso que a peneira é a que você vai ter a menor possibilidade. Você pode passar numa peneira? Pode passar. Qual que é a chance mínima? Muito mínima, muito pouco. Porque a peneira, existem muitas pessoas que estão concorrendo com você. Não vou falar que não vão ver com carinho, mas pelo cansaço, pelo volume de jogadores que estão sendo observados, o cérebro... Quando você começa a fazer algo por muito tempo sem um repouso, o cérebro começa a ficar cansado. Consequentemente, pode comprometer a performance do avaliador no dia da peneira. Você pode ir nos dois. Entenda que o processo de evolução, não pensa que o fato de você ser reprovado quer dizer que você não vai ter condições de ingressar num clube, não. Você pode ser reprovado várias vezes, seja em peneira, seja em avaliação, e ingressar num clube e se tornar um jogador famoso. Então, tenha isso em mente quando você for buscar a chance de ingressar num clube ou de trocar de equipe também. Fábio, com o DVD enviamos para o clube ou agência dos atletas? Para os dois. Se você tiver o DVD, você vai enviar para os empresários, para os treinadores, para os diretores. Só que você deve, quando você for enviar, você não deve enviar diretamente para a pessoa. Por exemplo, se você quer enviar um DVD para mim, um exemplo, você deve achar pessoas incomuns que me conhecem e pedir para essa pessoa em comum falar que você vai ter um amigo que vai entrar em contato e vai apresentar o trabalho dele, entendeu? Então você deve chegar através de uma ponte. E aí, com o vídeo, você vai chegando em várias pessoas, consequentemente, vai aumentar a possibilidade da pessoa avaliar aquele DVD com mais empenho porque veio de alguém. Porque são muitas pessoas que pedem ajuda, né? Então, assim, não é nem por maldade. Se a pessoa ficar vendo todo mundo, ela não vai ter tempo nem de trabalhar. Então, existe esse filtro e o filtro é o amigo em comum. Ser canhoto tem um diferencial? Não, não tem diferencial. O diferencial é o teu filho ser bom de bola. Ah, mas se meu filho for canhoto vai ficar mais fácil? Não vai mudar nada. Vai mudar se ele for bom de bola. Não tem nada a ver ser canhoto ou ser destro. O que importa na hora de ingressar num clube, na hora de fazer de querer fazer uma avaliação, é ser bom de bola. Agora, se você trabalhar com ambas as pernas, ser ambidestro, aí vai fazer diferencial. Por quê? Porque você tem o recurso de trabalhar com as duas pernas. Aí sim é um recurso diferente que os clubes valorizam. Meu filho tem problema auditivo, o professor ajuda ele a jogar, mas os amigos não entendem. É muito mais complexo, né? O teu filho vai ter que aprender a lidar com isso. Eu mesmo nunca tive experiência de jogar com alguém que tinha problema auditivo. Mas tem um jogador, eu vou até pesquisar sobre isso, que ele é jogador e tem problema auditivo, está jogando inclusive numa grande equipe. Então, a pessoa que tem um problema auditivo, ela vai desenvolver outras habilidades, como leitura labial. Então, escreve num papel e fala para a pessoa, ao falar, ele vai pegar via leitura labial e por gestos. Leitura labial e gesto. Então é uma habilidade que o teu filho vai ter que desenvolver, já que ele tem problema auditivo, e para os amigos poderem tanto compreender ele, como ele também ser compreendido. A diferença entre empresário e agenciador. A diferença de empresário e agenciador, na teoria, mas na prática muda. A prática é a mesma coisa, porque eles vão buscar negócio para você, né? Na prática é isso. Agora, na teoria, alguns dizem que o empresário é aquele cara que ele só põe o dinheiro, que ele ajuda, e os intermediadores, agenciadores, costumam usar eu sou agenciador, eu sou intermediário, então eu não faço nenhum tipo de investimento, eu só arrumo o clube para o teu filho jogar, eu não invisto na carreira dando dinheiro. Na carreira que ele fala, dá dinheiro em espécie. Ele investe com o trabalho dele para conseguir negócio, conseguir oportunidade, e aí ele vai ser remunerado, o teu filho vai ser remunerado a partir do sucesso desse trabalho que ele, agenciador, faz. Então eles colocam muito isso, e aí alguns falam, não, o empresário que faz os dois e ele banca, ele põe dinheiro na frente. Então, mas na prática é tudo igual. A idade da transição do futebol de
do futsal para o futebol de campo, o ideal é no máximo com 13 anos de idade. Até começa a jogar os dois o quanto antes, mas normalmente o futebol, as crianças começam a jogar com 10 anos, futebol de campo, porque com 11 anos já tem os primeiros campeonatos federados no futebol de campo, os primeiros campeonatos federados no futsal são com 8 anos de idade. Então, com 13 anos é o ideal você parar com o futsal e ficar só, teu filho fica só com o futebol de campo. Galera, vai acabar aqui a live, até a próxima live, vai ser à noite às 20 horas, compartilhe com teus parceiros, é nóis!